O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o poder da semente. Poder da semente. Preste atenção hoje nessa pregação. É uma pregação para que a gente possa ficar moldados realmente com o que a palavra de Deus diz, para que a gente possa reconhecer a bondade de Deus em nossa vida, para que a gente possa ter entendimento de crescimento em todas as áreas da vida, espiritual, emocional, área financeira e assim por diante. Deus é um Deus maravilhoso que realmente faz todas as coisas. Nós vemos na graça, não vemos mais na lei de Moisés, vemos na graça. Mas não é porque nós vemos na graça que nós não temos que identificar os princípios de Deus, né? Existem alguns princípios que não envolvem graça, nem lei, nem promessa, nem todo branco, nem nada disso. São princípios de Deus, né? Como no caso, ele diz que fez a terra, ele fez o sol, ele diz e assim se fez e fez. É um princípio dele. Quando ele fala, ele faz. Princípio de Deus. Então, a gente possa ter esse entendimento essa noite diante dessa palavra de Deus. Eu vou trazer algumas passagens, não precisam acompanhar na Bíblia, para não ficar perdendo o foco da mensagem, mas eu vou trazer hoje algumas passagens do Velho e do Novo Testamento. E algumas passagens do Velho Testamento estão dentro da lei, mas estão isoladas porque são princípios de Deus. Existem princípios de Deus dentro da própria lei. Ou seja, esses princípios que estão dentro da própria lei não fazem parte da lei, mas de princípios. Lei é uma coisa, que são estatutos que Deus fez, e princípios que estão dentro da lei, mas que não fazem parte da lei. E a gente vai entender isso, isolando algumas passagens, alguns versículos, e trazendo para o dia de hoje, a gente vai entender que tem coisas que não fazem parte da lei. São apenas princípios estabelecidos dentro da lei. Gênesis 1:11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus fez tudo perfeito. Fez as sementes, ele fez as vegetações, fez as árvores, e elas geraram frutos que davam também semente. Ou seja, a maçã tem a semente da maçã, o abacate do abacate, e assim por diante. As sementes saem do fruto que realmente tem esse gene do fruto. Então, Deus ele é perfeito quando diz que fez tudo isso e já colocou a semente. Ou seja, para que isso se multiplicasse, para que houvesse essa multiplicação. E é tão bonito a gente ver uma semente, porque de uma única semente, vamos colocar aqui o milho, de uma sementinha de milho, nasce um pé, de milho com várias espigas, e lá nas espigas são várias sementinhas e assim por diante. Cada baguinho de milho daquilo ali é uma semente, que veio de uma só, e olha só quanta semente dá. Esse é o princípio de Deus. Ele coloca algo, coloca a semente e dá várias sementes. Deus fez o homem com a capacidade de muitas sementes, né? A semente, uma semente o homem é capaz de produzir em uma única vez milhões e milhões de sementes. Ainda bem que só nasce 1, 2 filhos por vez, 3, né? Tem aquelas que dão 6 e 7. Mas olha só o que é isso. Milhões e milhões de semente, né? Em uma única vez. Então Deus ele é perfeito, ele é um Deus de abundância, um Deus de semente que geram mais sementes. Deuteronômio 15:10 diz lá que havia uma lei onde as pessoas perdoavam dívidas. Não estou dizendo que é perdoar dívida de ninguém, tá? Paulo diz para não ficar devendo nada a ninguém. Então, está devendo, tem que pagar, né? E aqui fala aqui, então, mas naquela época havia essa lei. Agora eu vou pegar aqui uma parte que fala, né? Fala dessa lei e fala de um princípio de Deus, que não faz parte da lei. Diz assim: deles generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Não faz parte da lei. Quando você dá de coração, Deus te abençoa em todas as áreas da tua vida, porque existe um desprendimento
um desprendimento da nossa vida em relação a esse bem, né, que tanto nos prende. Por isso que Jesus fez uma comparação. É impossível você agradar a Deus e a mamon, a Deus e a riqueza, a Deus e o dinheiro, depende das versões. Então não tem como agradar os dois. Ou você agrada a Deus ou você agrada as riquezas. Não estou dizendo aqui que ninguém pode ficar rico, não estou falando isso aí. Mas estou falando que o seu coração tem que estar apontado para Deus. O norte é Deus, não é a riqueza. O norte não é o dinheiro. O norte não é o que você vai ganhar. O norte é Deus. Ele é o nosso norte. Ele é a nossa direção. Então nós temos que ter essa visão. Então diz aqui, quando a gente dá generosamente, sem relutância no coração, tem que ofertar isso. Pô, mas para onde é que vai esse dinheiro? Poxa, mas eu ofertei para aquela família lá, olha lá, agora estão aí fazendo festa. Ou seja, tudo que oferta fica relutando, fica lutando no coração, fica brigando no coração. Não sei. Uma vez eu lembro que tinha um camarada do nosso ministério, estava 3 meses sem ofertar na igreja. 3 meses. E fazia parte do grupo de louvor, tudo. 3 meses sem ofertar, porque eu não estou concordando mais com o ministério. Talvez o que Deus tem a ver com isso? Aí Deus paga o pato, então. A água, então, não precisa pagar energia elétrica, nada disso precisa pagar. Que a birrinha dele, então, eu estou meio birradinho. Não existe isso aí, então. A palavra de Deus é clara em dizer, quando você dá com generosidade, sem ficar lutando no seu coração com aquilo que você vai fazer, diz que Deus... Agora preciso de água. Passou, é o veneno. Pois corta lá esse negócio. Então diz que Deus faz o quê? Diz que Deus, ele abençoa, diz que Deus nos abençoará em todo o nosso trabalho e tudo que a gente fizer. Então, ponto 1, quer ser abençoado no seu trabalho, quer ser abençoado em tudo que você faz? Faça as coisas com generosidade e não fique relutando. Essa coisa dura no coração, e será que eu vou fazer? Poxa, tem que tirar esse dinheiro. Por que não vai trabalhar também? Eu trabalho tanto. Por que não vai trabalhar? Essas coisas que o mundo diz. Né? Então, quer ofertar para alguém, tanta pessoa precisando, não fica pensando, vai trabalhar porque eu trabalho também. Só lembrando, você trabalha porque Deus permite. Às vezes Deus está usando aquela pessoa para que você seja um ofertante. Porque se não tiver ninguém para ofertar, por que eu vou ofertar? Se Deus deixasse todo mundo numa boa, não havia a semente. Então, se eu planto a minha semente, automaticamente isso vai brotar em alguma época. E a gente vai ver na Bíblia. Então, primeiro ponto que temos que entender. A semente é algo necessário. A semente gera semente e mais semente. Semente em abundância. Esse é o Deus que a gente crê. Vamos lá. Efésios 5:12. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Pastor, eu sou. Eu sou um imitador de Deus como um filho amado. E vivam em amor. Mas eu vivo em amor com os meus irmãos em Cristo. Como também Cristo nos amou, agora vem. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você quer ser imitador de Deus como um filho amado? Tem que começar a se entregar como Jesus fez, se entregou em oferta. Ou seja, se ofertar para alguma causa, se ofertar para as pessoas, se ofertar para a igreja, se ofertar para a ajuda, se ofertar. Jesus se ofertou a pronto de se entregar naquela cruz. Então, qual é um dos meios de você se ofertar? Ofertando. Ofertando. Pastor, mas naquela época não ofertavam dinheiro? Sim. Também ofertavam dinheiro, mas em muitos casos ofertavam o que vinha da plantação, era normal, né? Mas se ofertava, se dava uma parte daquilo, uma parte desse valor, uma parte do que eles tinham. A questão não é para quem você vai ofertar, porque o segredo não está em quem vai receber, mas está em quem vai sair. A questão é essa, está saindo de mim. Eu estou fazendo um desprendimento de mim. Dá para entender isso?
Eu estou me desprendendo de algo. Eu poderia ficar com tanto, eu poderia falar, não, mas eu estou me desprendendo disso aqui. Isso aqui não vai fazer falta para mim. Eu estou ofertando, eu estou fazendo a obra. Ah, mas como é que eu vou ofertar na obra de Deus? Né? Como é que eu posso estar sabendo que eu estou ofertando para Deus? Quando você ajuda um semelhante. Quando você ajuda um pobre. A palavra de Deus diz aqui, nós vamos ver, que quando você ajuda um pobre, você está fazendo o que Deus pede para você fazer. Você está sendo um cooperador de Deus. Deus faz milagre, mas faz milagre através de pessoas também. Você pode ser um milagre na vida de alguém. E todos sabem disso. Quantas vezes nós somos milagres na vida de alguém? Não é verdade? Através de uma oferta, através de um gesto, através de uma ajuda, de uma palavra. Até a sua palavra é uma oferta. Agora tem pessoas que não ofertam nem a palavra. Ninguém sabe nem que a pessoa é crente. É um super agente secreto. 007 é ficha. Deve ser o 001 isso. É loucura. Então, nós temos que entender que esse desprendimento é que faz o nosso crescimento. Entendeu? O desprendimento faz o nosso crescimento. E o mundo diz ao contrário. Quanto mais você retém, mais você vai ter. A palavra de Deus fala ao contrário. Fala totalmente ao contrário. A palavra de Deus diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24, 25. Há aqueles que dão com generosidade e vê aumentar suas riquezas. É a verdade, você vê Deus fazendo prosperar. Às vezes você oferta coisas que não pode, né? Mas está no teu coração fazer. E aí Deus te dá em dobro. O mundo fala ao contrário. Olha, quanto mais você reter, quanto mais tio Patinhas você for, mais você vai ter. É mentira, engano do diabo. Porque os grandes homens honestos, não estou falando dos picareta milionário aí, está cheio de picareta milionário, ladrão, corrupto. Eu estou falando de homens honestos que realmente enriquecem. Se você for ver a vida desses homens, eles doam milhões e milhões por ano. Vocês sabiam disso? Pode pegar o histórico deles lá, eles doam milhões e milhões por ano. Só que eles não ficam cantando bandeira, né? Não estou falando de rico picareta, ladrão, né? Safado. Estou falando de gente trabalhadora, gente honesta, que oferta e cada vez cresce mais. Que interessante isso. Em Lucas 6,38, dei e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada para vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha o que Deus fala. Quando você ajuda, quando você dá alguma coisa para alguém, a palavra de Deus diz que você vai receber uma medida calcada, sacudida, ou seja, algo limpo, transbordante. E diz que isso vai ser dado a nós. Agora, pelo modo como a gente vai medir, nós também seremos medidos. Você dá pouco amor, pouco será amado. Se você dá pouca oferta, pouca sua semente vai crescer. Entendeu? É a lei da semeadura. Planta ódio, vai querer receber amor? Não existe esse negócio. Planta raiva, vai querer receber bondade? Não pode fazer o que vocês quiserem. O mundo pode fazer o que quiser. Contra a palavra de Deus não há resistência. Acabou. Pode fazer o que quiser. Está aqui. Então, são princípios que muitos usam através do segredo. Lembram? Do segredo, coisa universal, né? Tem um negócio aí. Eles usam isso sem saber que é um princípio de Deus. Ficar ofertando, dar as coisas para as pessoas, ficar esperando o bom, né? Quem crê nesse negócio segredo fica esperando a bondade, fica projetando coisas boas. Eles não sabem que isso vem de Deus. E nós, cristãos, sabemos que é de Deus e não fizemos. E depois ficamos reclamando. Olha só. Aí aqui em Ageu 1,6, também faz parte de um enrosco que estava acontecendo lá.
que era para eles construírem a casa de Deus lá, o tabernáculo, eles estavam lá, meio que não querendo gastar, mesmo que não querendo investir, aí Deus dá um puxão de orelha neles. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quem não oferta na casa de Deus, quem não quer saber de se desprender daquilo que pode, não estou falando, ficar duro no final do mês, aí é uma idiotice, é ser idiota, você receber um salário e ficar duro e deixar a sua família passando necessidade, isso é idiotice, não tem nada a ver com fé, porque você tem que primeiro prover a sua família também. Mas a palavra de Deus diz que você tem que tirar a primeira parte. Recebi um salário, quem é assalariado? Recebi lá, sei lá, R$1.000. Poxa, está no meu coração esse mês, eu vou tirar R$10. Tá bom. Está proposto no seu coração. Vou tirar 100. Está proposto no seu coração. É o seu coração que vai dizer, não é o pastor, não é o outro, aquele. É o seu coração. E não cai na manipulação. Porque muitos caem em manipulação em alguns cultos e dão tudo que tem e vão para casa duro. Outro dia vem o cobrador na tua porta. Eu sou crente, eu tive... Não, peraí, eu vou pagar o cara lá. Peraí, é crente e não pagou o cara, ficou duro, porque aí o pastor... Não, está errado. Então, projete. Não, esse mês eu já vou ofertar tanto. Pronto, tira isso, vai ofertar. Recebeu, já oferta. Conta isso como sendo de Deus. Oferta na igreja, oferta para alguém que precisa. Faz o que você achar melhor. O dinheiro é seu, não é do pastor, não é da igreja. Deus te deu condições, agora vai voltar para Ele. Volta uma parte para o ministério dele. E aqui diz então, diz que muitas pessoas trabalham a vida toda, de manhã à noite, e se arrebentam toda, e diz que recebe, e parece que estão colocando o que recebe numa bolsa furada. Nunca tem dinheiro. Toda a vida naquela confusão. Toda a vida. Porque não ofertam, não ajudam ninguém, só retém, e trabalha igual louco dia e noite e não tem dinheiro. E às vezes o que tem some do dia para a noite. Porque não tem a sabedoria espiritual para entender que o dinheiro não é nosso. É Deus que permite que a gente trabalhe e ganhe isso. Qual é a base do nosso trabalho? A base principal do trabalho do homem. Já perguntei isso uma vez na igreja. O alimento. O alimento é a base principal. Você trabalha em primeiro lugar para se alimentar. O que passou do alimento são as benesses de Deus. Tem um carro novo, tem uma casa boa, né? Benesses de Deus. Ter dinheiro para sair, tomar um café, tal, benesses de Deus. Agora, o fator principal é o alimento. Se der alguma coisa errada e você acabar não ganhando mais nada, você vai correr atrás do quê? Dinheiro para se alimentar. É a base nossa, é o alimento. Alimento primeiro, depois o vestuário. É isso? Aí o cara fala, esse mês está ruim. Tá ruim. Aí eu pergunto, por quê? Faltou comida na tua mesa esse mês? Não, eu comendo bem, churrascada, cervejada, aí tá tudo bem. Mas é porque não tem a dimensão. Nunca tá ruim se você tem comida na mesa. É a base da tua vida, é o alimento. Deus falou lá em Gênesis, do suor do teu rosto, do trabalho das tuas mãos, tu vai se alimentar. Vai ter que trabalhar para comer. Diz que não vai ter que trabalhar para comprar carro novo e tal, e loucura, e eu crescer, eu acho engraçado. Às vezes converso com os caras, não, vou fazer isso, fazer aquilo. Claro que é legal isso, mas a base é o alimento. Sem alimento o ser humano não vive. Lá dentro você ter um prédio com 1.000 empregados e passar fome. Bobagem isso aí. Então, a base principal, alimento. E aqui diz então, quando você não oferta, quando você não quer investir na casa de Deus, no ministério dele, quando você não quer investir isso, diz aqui então lá em Ageu, que não faz parte da lei, algo isolado, diz que então é como se ele estivesse botando dinheiro em um buraco, uma sacola furada. Recebe aqui, no dia não tem mais dinheiro. Recebeu, não tem mais dinheiro. Só trabalha. E eu sei que tem uma porção de gente ouvindo talvez essa mensagem agora e está nessa linha. Trabalha dia e noite e dia. E nunca tem dinheiro, é dívida.
Eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu não sou demagogo em falar coisas que eu não sei. Só quando eu descobri o poder da oferta, a coisa mudou. Quando eu descobri o poder da oferta, a coisa guinou. Do dia para a noite começou a mudar. Oferta, oração, confessar os seus pecados. Lembra que eu falei na semana passada? Senhor, eu preciso melhorar nessa área. Senhor, me ajuda. Senhor, é assim. Senhor... E Deus vai ali. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu falava, Senhor, me tira da área que eu estou desse trabalho. Eu não aguento mais. Senhor, e eu passei 10 anos orando, e orando, e orando. Uma hora, agora vai. Não é do dia para a noite. Talvez o que você está recebendo hoje, de bênção na sua vida, talvez foi uma oferta que você fez há 20 anos atrás, nem lembra mais. Porque o tempo da semente brotar, não é você que vai determinar. Ah, não, vou ofertar aqui, porque semana que vem eu tenho que pagar uma conta de 20 mil. Então eu vou ofertar aqui, porque daí semana que vem Deus dá um jeitinho. Quem é que falou essa bobagem para você? Quem é que falou isso aí? Talvez a sua oferta de hoje, daqui a 50 anos, que vai dar resultado. Talvez a sua oferta de hoje, o seu filho vai receber daqui a 100 anos, daqui a 20 anos, 30 anos. Talvez você não vai estar nem aí mais. Mas alguém da sua família vai ser recompensado por uma bondade que você fez para alguém em algum tempo. É a semente. É a semente. Provérbios 19:17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Quando você ajuda um necessitado, é como se você estivesse emprestando para Deus. A diferença é que Deus não apenas te paga o que você emprestou. Deus te paga muito mais além daquilo que você emprestou. Daquilo que você ajudou, né? Ou emprestou ao Senhor. Então, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. A Bíblia tem... Eu peguei aqui poucas passagens. É muita coisa. Muita coisa. Mas por a gente desconhecer essas passagens, então quando vai buscar no arquivo psicológico aqui, deixa eu ver, oferta. Não tem nada. Oferta, tem que ofertar. Peraí, não tem nada. E a lenha pegando, e o problema vindo. Problema financeiro. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora não tem informação nenhuma. Porque não se estuda, porque não se lê, porque não se aceita. O problema é esse. A maioria das pessoas não aceitam ofertas. Não querem saber de ofertar na casa do Senhor. Não querem saber. Porque são super tudo. Super trabalhadoras, super inteligentes, super sábias, super tudo. Então, se eu consigo, por que ele não consegue? Porque a sua capacidade intelectual talvez seja superior à de outra pessoa. Como existem pessoas mais prósperas que você, e talvez a capacidade intelectual deles é muito superior à sua capacidade intelectual. É assim que Deus faz. Às vezes a gente acha, mas o camarada lá, uma vez o cara falou para mim, ele é assim porque rouba. Eu disse, tá, e se você estivesse no lugar dele, eu também ia te chamar de ladrão? Não é assim. Então por que falar que o cara está roubando? Você nem sabe da vida dele. É muito fácil julgar os outros. A mesma medida que a gente medir, nós seremos medidos. Às vezes somos medidos por alguma coisa porque a gente mede os outros. Então a gente acaba sendo medido também. É uma luta, pessoal, 24 horas por dia a nossa luta contra a carne e o espírito. É uma luta... Pode acreditar, o crente que não luta com a sua carne, ele já perdeu a batalha. Tá tudo bem, tá tudo certo, só julga o outro, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele é o quê, porque ele é colar, porque ele é não sei o quê, porque ele, e eu sou perfeitamente perfeito. Não tenho problema nenhum, não tenho... Olha, mas se botar um celular para mim, com um sistema parece uma áurea ao redor de clareza da luz do Espírito. Todos nós temos problemas e nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Às vezes sua vida não muda porque você acha que você é uma pessoa que não tem problemas. Os problemas são só nos outros. Então a tua vida não vai mudar. Esquece. E aí, claro, como é que vai mudar? Não oferta amor, não oferta carinho, não oferta compreensão, não oferta nada.
Isso vale para todo mundo, para os dois lados. Se é casal, vale para os dois lados. Tem que se ofertar um, ofertar para o outro. Em Eclesiastes 11:5, tem uma passagem interessante que Salomão falou. Ele disse: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. O que está falando aqui? Conjecturando essa passagem, quando você oferta aqui, não fica só esperando o que você fez. Quando você plantar uma semente aqui, não fica ali, plantei a semente, esquece dela, vai plantar outra. A nossa vida tem que ser uma vida de semeador. Semeador financeiro, semeador do amor, semeador da palavra, semeador, tudo nós temos que semear. Nós temos que semear mais que colher. E a gente semeia muito pouco. Depois de quer ter vida abençoada, vida próspera, animada. Parece que todo mundo tem uma vida boa. Né? Então, aqui fala, ofertou, plantou a sua semente, deu, acabou, vai para a próxima, vai plantando. Porque a gente não sabe. Olha bem, a passagem diz que, não diz assim, olha só o que fala aqui, olha só o detalhe. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, a gente não sabe qual delas vai produzir, não diz que ela vai morrer, porque a semente você planta agora, ela talvez vai produzir agora, produzir amanhã, então você tem que plantar. Você planta a semente agora, talvez vai dar fruto daqui a 20 anos, você planta uma agora, talvez a semana que vem. Depende do tipo de terra em que você plantou. Já aconteceu de plantar semente, semente de fortificação, de eu estar passando por uma necessidade, e eu ligar para uma pessoa e perguntar como é que ela está, porque eu sabia da situação dela, e quando eu desliguei o telefone, a resposta veio em seguida. Interessante isso. Eu desliguei o telefone, olhei o e-mail e estava lá a resposta positiva. Isso é. Tá vendo? É assim o negócio. Existem coisas que são rápidas. O pastor Telo estava confidenciando sobre algumas coisas, aí eu disse para ele, olha, eu vou estar orando aqui para que isso aí realmente... E daqui a pouco, no outro dia, ele já mandou mensagem, olha, as tuas orações já resultaram, já resolveu aqui. Então, quando você tem a sensibilidade para entender, você sabe, vou orar aqui, porque já deu certo lá, tá? Se torna algo normal, você compreender o que você plantou e o que você está recebendo de Deus. Em Provérbios 3, no capítulo 3, versículo 9, fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordantes de vinho. Essa versão NVI. Primeiro fruto. Esse mês eu vou tirar tanto. Recebeu, tira, pronto. O que a maioria faz? Paga água, luz, telefone, blá, 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 sobrou aqui. Vamos comer uma pizza à noite, vai sobrar, e não sobrou mais nada, porque Deus deixou Deus por último, mas Deus não te deixou por último, quando deu a capacidade para você passar aí a semana toda, o mês todo trabalhando. Deus te deixou em primeiro lugar, te deu saúde, energia, sabedoria, te protegeu, né? Te deu proteção, te deu segurança, te deu livramento. Você em primeiro lugar, sempre. Deus te coloca sempre em primeiro lugar. E nós às vezes colocamos Deus por último. Isso aí é problema. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre.
E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus falou a chave, e a chave foi: todos deram do que lhe sobrava. Se sobrar, eu dou. Só o que sobrava. Fazia tudo, sobrava. E aí Jesus disse: a viúva deu muito mais do que todos eles. Mostrando o que aqui? O desprendimento do mundo financeiro. Quando você se desprende do mundo financeiro, não estou dizendo de ser um preguiçoso, um vadio, que não quer fazer nada, só fica de braços cruzados, achando que tudo vai vir do céu, achando que o mundo é um faz de conta, achando que tudo é uma maravilha. Não é assim que funciona. Você tem que trabalhar duro, você tem que trabalhar firme, mas você tem que entender que é Deus que está permitindo tudo isso. É Deus que permite. É Ele que permite. É só Ele. Então, aí você vai fazer o quê? Você não vai dar para Deus o que sobra. Você vai tirar a primeira parte e vai fazer o que está no teu coração. Ofertar no teu ministério, ofertar para o teu pastor, para um irmão em Cristo, ofertar para a família que está precisando. Faça a sua parte. Pastor nenhum tem o direito de dizer que você tem que ofertar somente na igreja. Porque o dinheiro não é do pastor. Isso é entre você e Deus. Entre você e Deus. Agora, tenha sensibilidade para entender aonde você está. Tenha sensibilidade. Existem pastores que vivem só de ministério. Apóstolo Paulo escolheu trabalhar para não ficar pesado para os irmãos. Eu escolhi trabalhar para não ficar pesado para os irmãos. Mas existem pastores que dependem desse salário. E existem irmãos que não ofertam na igreja. Eu conheço um casal de pastores, são amigos nossos, colegas nossos, e eles estavam confidenciando uma vez para a gente. Ele trabalhava, era bem sucedido no trabalho, bem sucedido, ela também, pessoas de Deus, e ele resolveu abandonar o trabalho dele para servir só ao Senhor, e foi viver da igreja. Ele botou isso e ganhava bem, o cara financeiramente era bem. No final eles falaram para nós: olha, a gente estava fazendo fiado na padaria, porque a gente não tinha dinheiro nem mais para comer. Os irmãos não ofertavam na casa de Deus. E eles tiveram que largar o ministério e voltar a trabalhar porque iam passar fome. Porque as pessoas só querem receber a palavra, se alimentar da palavra, se alimentar da palavra, se alimentar da palavra. E o pastor fica ali. E o pastor só quer viver do evangelho, às vezes é um desejo dele. Só que ele não quer entrar numa missão para viver só do evangelho. Existem missões pelo mundo afora, mas ele não quer. Ele quer viver do evangelho. E a palavra de Deus diz que ele pode realmente viver do evangelho. É um trabalho para Deus, tem que receber também. Mas se aquele não quer ser pesado para os irmãos, então trabalha, é o meu caso. Outros pastores, tem vários pastores que trabalham. Igrejas menores, é bom que o pastor trabalhe, senão vai passar fome. Não tem esse negócio, vai passar fome. Igreja pequena, vai passar fome. Não tem. Não tem. O pessoal não oferta, é difícil. Aí tem igreja que prega dízimo e tal, mesmo assim ainda. O cara ganha R$1.000, vai dar 5 reais. O dízimo é 10%, né? 100, nem pensar, pastor. Vou dar 5 aqui porque... Então, que as pessoas tenham esse entendimento. Tenham esse tipo de entendimento. Para a gente finalizar... Paulo fala aqui em 2 Coríntios sobre essa semente. Eu vou fazer bem rapidinho, que a gente já está passando o horário. Ele diz assim: lembrem-se, isso 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, Novo Testamento, mensagem da graça, carta do apóstolo Paulo para os Coríntios. Quem é que vai contradizer isso aqui? Quem vai contradizer isso aqui? Não tem como contradizer. Mensagem da graça de Deus. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação.
pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe o que é você ficar alegre quando vai ofertar? Ou quando vai ofertar ficar triste? Tem que ofertar. Tem que ofertar na igreja. Tem que ofertar. Isso aí não tem nada a ver. Você não vai só vai plantar uma semente dessa e vai receber de volta de Deus, mas vai ficar sentado, meu irmão. Eu oferto todo mês 5 mil reais na igreja, não vejo nada acontecer. É por isso que não acontece. Achando que está ofertando, porque Deus não tem troca com Deus, meu irmão. Não existe troca com Deus. Vai negociar com Deus, você vai perder. Porque você tem que fazer com amor. Amor, ato de amor. A gente nem sabe o que é amor, a gente nem sonha. Não passa nem pela nossa cabecinha, nossa mini cabeça de mente de ervilha, o que é o amor de Deus. A gente não sabe o que é isso. O nosso amor ele é muito côncavo e convexo, né? Ou seja, como eu amo aquele meu amigo, aquela minha amiga, como eu amo, aí dá um enguiço todo ano. Agora eu odeio. Que amor que é esse aí, velho? A gente não sabe o que é amor, a gente nem sonha o que é amor, não. Mas a gente não sabe o que é amor. Pode até ficar pensando, pastor, eu sei, não sabe, meu irmão. Não sabe. No nosso grupo aqui, vamos colocar, será que a gente largaria tudo para ir no meio da África, cuidar de criancinhas que estão passando fome, sendo picado por pernilongo de quase 2 quilômetros, cobra, serpente, leão, que pode te pegar na curva, jacaré, crocodilo, sei lá, tanta coisa, já crocodilo no mar, né? Jacaré, tudo quanto é coisa naquele país lá no meio da África, lá, fome, lá, ficar numa cabana lá, passando fome, frio, sede, banheiro não tem, lodo a céu aberto, em algumas regiões lá. Só que tem pessoas que têm um amor para fazer isso. Eles não estão lá por nada, estão lá porque eles amam aquelas pessoas. Então, vem para cá falar de amor para mim. Nós não sabemos o que é amor. A gente tanto ama como odeia, muito rápido. Agora eu estou sentindo um amor estranho. Vou ofertar R$1.000 na igreja. Aquela pregação semana passada me deixou meio chateado. Hoje é só 5. É assim, cara. Hoje é só R$5. Eu estou meio chateado, acho que o pastor pregou para mim, né? A gente não sabe nada o que é amor, nem passa pela cabeça. E aqui Paulo fala mais para a gente concluir. Cada um dê conforme terminou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora vem a parte mais linda. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre, que é Deus, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade se resulta em ação de graças a Deus. E por aí vai. Não tem. É perfeito. Deus quer te abençoar. Mas Ele quer fazer isso quando você se desprender da sua vida material. Então, a minha vida tem que ser mais espiritual, menos material. Eu estou trabalhando aqui, não estou focando no dinheiro. Não estou focando no dinheiro. Eu tenho um alvo lá na frente. O dinheiro vai entrando. E eu vou trabalhando. Agora, quando você bota dinheiro aqui e eu aqui, e o dinheiro aqui, tem coisa errada, não tem? Nunca parece que alcança, parece que sempre tem que ter mais. Porque o dinheiro é igual a linguiça e o cachorro, lembra? Vai a linguiça na frente, o cachorro vai correndo atrás. Nunca se sacia. Agora, quando você bota o trabalho aqui, dinheiro, eu sigo a Deus, vem atrás de mim, vambora. E você vai, quando você olha para trás, você vê os celeiros cheios.
você vê a sua vida boa. Ah, mas se eu não receber nada, você vai ter a satisfação pessoal. Mesmo que você não fique rico, a Bíblia não diz isso aí, mas diz que Deus vai te abençoar e Deus que vai te enriquecer em todas as áreas da vida. Vai te fazer bem, se sentir bem. Vai te fazer se sentir algo que poucos no mundo se sentem. Vai te fazer se sentir uma pessoa realizada. Um problema seríssimo. As pessoas não se sentem realizadas com o que são e com o que fazem. Sabe por quê? Porque elas não têm Deus em primeiro lugar. Elas têm as coisas. Então são pessoas frustradas na vida. Frustradas. Amém? Que Deus nos abençoe. Nos dê força, coragem, nos dê honra, nos dê a visão necessária para que a gente possa entender o que é semear no reino de Deus. Amém?